Um dos princípios de ensino, um dos princípios didáticos, é você ensinar o desconhecido a partir daquilo que é conhecido. Você ensinar algo para alguém a partir daquilo que ela já conhece. Esse também foi um método usado por Deus na sua revelação para ensinar o seu povo. Uma das formas que este princípio aparece nas Escrituras é através das parábolas. Nós estamos muito acostumados a pensar nas parábolas, apenas as parábolas de Jesus. Mas esse método de ensino através das parábolas já era utilizado desde o Antigo Testamento, inclusive no livro de Isaías. E o texto que nós vamos tratar hoje pela manhã, continuando nossa série de estudos no livro de Isaías, é exatamente uma parábola. Está em Isaías capítulo 28, versos 23 a 29, que diz assim, Isaías 28, 23 a 29. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear, ou todo dia sulca a terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Vamos orar. Senhor nosso Deus, precisamos do Senhor para compreensão, esclarecimento, amor e obediência à Tua palavra. E tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesse texto do livro de Isaías, no livro que contém as profecias que Isaías proferiu durante seu período de mais de meio século, ministrando profeticamente ali em Jerusalém, nós temos um capítulo, um texto em que há 4 partes nesse texto. Isaías está começando uma nova sessão no seu livro, após terminar aquela parte em que ele tratou do plano de Deus para toda a terra, o final, tanto daqueles que obedecem a Deus, como daqueles que são desobedientes. Ele se volta agora a tratar especificamente das condições das pessoas no seu tempo. E então ele fez um alerta para o reino do norte, o reino de Samaria, também chamado de Efraim, que estava confiando na posição estratégica e segura da sua bela cidade, a capital, Samaria.
e que continuavam um viver despreocupado, mesmo diante da ameaça do Império Assírio, que era, naquele momento, o juízo de Deus contra o povo de Israel que andava em desobediência a Deus. Logo depois, o profeta faz um outro alerta. Depois de usar o exemplo do Reino do Norte, ele agora trata com o seu próprio povo, o Reino de Judá, o Reino do Sul, e a capital era Jerusalém. E o principal pecado acusado aqui por Isaías é o desprezo à palavra de Deus. O desprezo por parte daqueles encarregados do ensino da palavra, o sacerdote e o profeta, que não estavam ensinando adequadamente. O desprezo da liderança, que considerava a palavra de Isaías algo sem sentido, como se fossem palavras a um bebê. Depois, Isaías lhes apresenta os dois refúgios. O refúgio estabelecido por Deus na pedra fundamental que ele traria, e o refúgio dos homens, de confiar em seus próprios recursos e conhecimentos. E agora, ele conclui esta parte, este primeiro ai dessa nova sessão, com esta parábola. Vamos lembrar que no contexto, os líderes, tanto civis como religiosos ali de Jerusalém, estavam menosprezando a palavra de Deus. Estavam achando que era algo extremamente simplório, como é dito aí nos versos 9 e 10, que Isaías estava agindo como se estivesse ensinando a bebês, a pessoas muito crianças, com preceito sobre preceito, regra sobre regra. O seu ensino era extremamente simplório. Apesar daquela palavra ser a palavra de Deus, que os orientava para ter uma vida segura e com descanso, eles estavam confiando mais em seus acordos, em suas decisões, acreditando que por causa das suas alianças, o juízo não chegaria até eles. Eles estavam, inclusive, escarnecendo da palavra de Deus, como os versículos anteriores demonstram. Isaías agora lhes apresenta uma razão para deixarem de lado os seus ensinos e confiar em Deus. Porque se Deus é sábio e maravilhoso, e Isaías apresenta como evidência a sabedoria que Deus deu aos agricultores. A parábola também menciona algo daquilo que Isaías anteriormente falou, que Deus estaria fazendo uma obra estranha, verso 21, um ato incomum, que não seria entendido por todos. E a parábola também vai justificar isto como sabedoria de Deus. A parábola tem 3 partes. Tem o verso 23, que não é parte propriamente dita da parábola, mas é uma convocação típica da literatura sapiencial, da literatura de sabedoria, onde o mestre convoca os seus ouvintes, os seus alunos, para ouvi-lo. E depois a parábola tem 2 estrofes, versos 24 a 26 e 27 a 29, cada uma das estrofes concluindo com a indicação da fonte da sabedoria que vem para os agricultores. Isaías fala da agricultura, das técnicas, dos métodos que os agricultores usavam em sua época. E ele faz isso para mostrar, para evidenciar que Deus atua conforme um plano maravilhosamente sábio, embora
nem sempre compreendido. Deus conduz a história, Deus conduz seus atos de graça e salvação, de ira e justiça, seguindo um plano maravilhosamente sábio. Embora nem sempre este plano seja compreendido. Isaías vai ilustrar isso, evidenciar isso, através da atividade agrícola. Então ele começa com um convite, como eu já mencionei, o verso 23. Deixe-me dizer também que a parábola é em forma de poesia, e isso fica evidente já no verso 23, com o paralelismo, a principal característica da poesia bíblica, especialmente a poesia do Antigo Testamento. 2 linhas, e a segunda linha reforça o ensino da primeira linha, aqui por repetir a ideia com outras palavras, o que é chamado de paralelismo sinônimo. Então, na primeira linha diz: inclinai os ouvidos e ouvi a minha palavra. E a segunda linha: atendei bem e ouvi o meu discurso. A primeira, ouvi a minha voz; a segunda, ouvi o meu discurso. Então, Isaías, usando aí basicamente 3 verbos: dai ouvidos ou escutai. A palavra tem a ideia de inclinar atentamente o ouvido, chegar o ouvido para prestar atenção, para poder ouvir bem. Então, o verbo ouvir, que é repetido na primeira e na segunda linha, e na segunda linha tem atentem bem, prestem muita atenção. A quê? E aí ele diz a voz e as palavras, ao discurso que ele vai falar. Esse tipo de convocação, como já mencionei, era muito comum entre os mestres de sabedoria da época. Se você já leu o livro de Provérbios, você vai perceber como o autor várias vezes está convocando os seus alunos, que ele chama de filho, para ouvirem, para prestarem bem atenção. Inclusive, ele também, com poemas, fala da sabedoria, personifica a sabedoria, e como a sabedoria convida as pessoas a prestarem atenção. Nos chamados salmos sapienciais, isto é, salmos de sabedoria, nós temos também, por exemplo, o Salmo 49. Povos todos, escutai isso, dai ouvidos, moradores da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Então, nesse salmo, que é um salmo de literatura sapiencial, nós temos a mesma técnica de começar o ensino convocando as pessoas a prestarem atenção, convocando os ouvintes a ficarem bem atentos, a procurarem ler ou ouvir além das palavras. O Senhor Jesus também fez isso. Uma das vezes foi quando ele contou uma parábola que também tratou da agricultura. A parábola que se tornou conhecida como parábola do bom semeador, que aparece em Mateus, Marcos e Lucas. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versos 3 a 9. E Jesus também falou da técnica agrícola utilizada na época, expressando ou esclarecendo os diferentes tipos de solo e os diferentes tipos de resultados nestes solos. E quando terminou de contar a parábola, Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Algo semelhante ao que Isaías está fazendo aqui no verso 23. Despertando a atenção das pessoas
para não apenas deixarem as palavras passar pelos seus ouvidos, não apenas ver aquilo como mais uma história bonita, agradável, mas que prestassem bem atenção para ver a mensagem de Deus, a palavra de Deus, o ensino de Deus, através daquela profecia. Após fazer esta convocação, Isaías então declama a primeira estrofe da sua parábola em forma de poesia, onde ele nos mostra que é sábio o agricultor usar modos de preparo e semeadura diferentes, de acordo com a etapa do processo, a situação do terreno e o tipo de cultura, o tipo de plantio. E que esta sabedoria que o agricultor tem, foi-lhe dada por Deus. Foi Deus que o ensinou. Há uma série de perguntas retóricas, isto é, perguntas que já traz de modo óbvio na própria pergunta a resposta. Todas estas perguntas subentendem um conhecimento da agricultura na época de Isaías. Primeiro ele fala da atividade do lavrador. Ele diz: porventura é todo dia que o lavrador está lavrando, isto é, arando a terra, passando o arado na terra. Ele se dirigia aos seus ouvintes e agora, depois de colocar de forma escrita aos seus leitores, e perguntava: vocês que conhecem a atividade dos agricultores, ele passa o ano todo lavrando a terra? Ele passa o ano todo com o seu arado passando na terra para cima e para baixo? E a resposta óbvia era: claro que não. Tem um tempo quando ele faz isso. Tem uma época do ano, uma estação do ano, uma etapa do processo do plantio em que ele lavra a terra. Mas ele faz isso só durante aquele período. Depois ele tem outras atividades em relação ao solo. Ele tem que abrir fileiras dentro do solo, abrir covas. Ele tem que estorrear, isto é, quebrar os torrões que ficaram mesmo depois do arado ter passado, ainda fica certos torrões, e ele tem que quebrar aqueles torrões. E depois ele tem que nivelar a terra, ele lança a semente, e a atividade aqui de nivelar ou gradar a terra é passar, depois da semente colocada, passar para que a terra cubra as covas ou as fileiras onde a semente foi lançada. Ele faz isso. Ele não passa todo o tempo do ano fazendo uma coisa só. Ele ara, ele abre as covas, algumas delas em fileiras, outras individuais. Ele destrói os torrões, ele esterrou aqueles torrões secos, ele depois faz farelo daquilo para ficar só a terra. Aí ele lança a semente e então depois ele passa cobrindo, nivelando. É assim. E como é que ele semeia? Ele semeia toda a semente do mesmo jeito? É claro que não. Ele não espalha o endro e o cominho do mesmo jeito que ele planta o trigo, a cevada ou o centeio. Não é do mesmo jeito. A palavra aqui traduzida como endro, desculpem, pode ser uma outra, não é necessariamente o endro que a gente conhece na nossa cultura, mas pode ser uma outra variação de cominho. Está falando de dois tipos de cominho. O cominho preto e o outro cominho, mais claro, que era algo muito conhecido ali e era utilizado como tempero
para a carne e para massas, para dar gosto tanto à carne como às massas. Aí ele está dizendo, e ele planta essa cultura de cominho, seja o cominho preto ou o cominho mais claro, da mesma forma como ele planta o trigo? É claro que não. O cominho é plantado jogando as sementes, lançando as sementes no solo. Já o trigo é plantado nas covas abertas, em fileiras, em leiras. Ele vai jogando e depois ele vem por trás e vai cobrindo. Algumas vezes até ele vai na frente para abrir a cova, até com uma espécie de vara, um pedaço de pau. Depois ele passa jogando a semente e depois ele passa cobrindo as covas. E o local onde ele planta é todo o mesmo? Não. Ele planta o trigo num lugar, a cevada, que era outro cereal utilizado para a alimentação dos mais pobres e para a alimentação também dos animais, e a espelta, que seria um outro tipo de trigo, um trigo mais duro, também algumas versões vão traduzir centeio, e ele planta mais nas margens, né? Ele utiliza uma parte mais central do terreno para o trigo, depois a cevada, e nas margens ele planta esse outro tipo de cereal aqui, esse outro tipo de grão. Então, o agricultor faz todas estas plantações seguindo um plano, com certa sabedoria, com certo discernimento. Alguém de fora que não entenda de agricultura, mesmo nós, que chegássemos hoje, através de uma viagem do tempo, voltássemos ali ao ano 700 a.C., ali na Judéia, e observássemos então os agricultores agindo desta maneira, nós não entenderíamos, acharíamos aquilo estranho, acharíamos incomum. Mas por que ele planta o cominho de um jeito, o trigo de outro jeito? Por que ele planta a cevada num canto e o centeio no outro canto? Por que ele tem essas diferentes etapas no preparo da terra para depois plantar? Por que ele faz isso? A atividade ou as atividades diferentes do agricultor soariam estranhas para nós. Mas Isaías diz que ele age assim porque Deus o instrui, porque Deus devidamente o ensina. E aqui nós percebemos que toda sabedoria, todo conhecimento verdadeiro para as diferentes áreas da vida vem de Deus, vem da revelação de Deus. Teologicamente, a revelação de Deus é dividida em dois tipos. A revelação especial, que é aquela revelação que Deus deu a algumas pessoas, em algumas épocas, em alguns lugares. Revelação no Antigo Testamento dada através dos profetas, como Isaías. Algumas pessoas escolhidas que Deus deu através de sonhos, visões, operações de milagres. Revelação que atingiu seu clímax na vinda do Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, seus milagres, nos seus ensinos e na sua obra de morte, sepultamento, ressurreição. E que foi completada pelo envio do Espírito Santo, conforme promessa do próprio Senhor Jesus Cristo, que ensinou aquilo que ficou faltando para ele ensinar. E revelação que para nós hoje está disponível nas Escrituras, que tanto registraram a revelação do Antigo Testamento por sonhos, visões, pelos profetas,
como a revelação no Novo Testamento, na pessoa e obra do Senhor Jesus, e a que o Espírito Santo complementou. Então essa é chamada revelação especial. Mas há também a chamada revelação geral, que é aquela revelação que Deus deu a todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares. A revelação através da natureza, como diz o Salmo 19, versos 1 a 6. Romanos, capítulo 1, versos 18 a 21. Através das obras criadas, o homem observando, ele pode aprender sobre a vida. Ele pode aprender a verdade. É aquela revelação disponível ao conhecimento de todas as pessoas, se sabiamente observada. É a revelação através da providência, como Paulo mencionou lá em Atos capítulo 14, pregando aos homens de Listra, às pessoas de Listra, quando ele falou que Deus não se deixou sem testemunho, mas deu o sol, deu a chuva, deu as colheitas nos tempos oportunos. É a revelação na consciência humana, como diz Romanos capítulo 2, quando cada ser humano tem um certo tribunal dentro de si, que lhe mostra o certo e o errado. Nesta revelação geral, Deus nos apresenta o modo correto de encarar a vida, de encarar a natureza, de dispor dos meios que Ele criou para a nossa vida e subsistência. É daí que vem o conhecimento que Isaías coloca aqui do agricultor. E é daí que vem o conhecimento para a maioria das vocações que se tem no mundo. Como é que as pessoas tratam determinadas vocações. Mas todo esse conhecimento vem de Deus. É Deus que dá. Da mesma forma como Deus, na sua graça comum, na sua graça disponível a todos os homens, a todas as pessoas, lhes deu a capacidade de observando, através da experiência até da repetição, ou de observar como as coisas ocorrem no mundo natural, ele poder saber como plantar, ele poder saber como fazer música, ele poder saber como fazer a arte, como usar as tintas e as técnicas. Mas sempre que esse conhecimento é verdadeiro, é porque ele veio de Deus. Foi Deus quem concedeu isto aos homens. Foi Deus quem ensinou, quem instruiu, quem deu essa capacidade de discernir. Mas um outro destaque nessa primeira estrofe é que o agricultor age conforme um certo plano. Ele não corta a terra, não ara a terra, não desterrou os torrões, simplesmente porque quer fazer. Ele tem um propósito. Ele ara a terra como um preparo para semear. E ele planta essa semente com sabedoria, seguindo um plano, porque ele quer uma colheita. Não é algo feito por si mesmo ou de qualquer maneira. É algo feito com sabedoria. E aqui Isaías já está levando seus ouvintes e leitores a pensarem que se Deus concedeu essa sabedoria ao agricultor para agir obedecendo um plano, agir judiciosamente, agir com sabedoria em sua tarefa de preparar a terra, de plantar a semente para ter uma colheita, para alcançar os resultados desejados.
É porque o próprio Deus, na história do mundo e na história da nossa vida, age da mesma maneira. Ele age conforme um plano. Ora, ele estará arando. Ora, ele vai estar abrindo a terra. Ora, ele vai estar lançando a semente. Depois, ele há de nivelar, cobrir a semente. Ele não vai agir do mesmo jeito e da mesma forma em toda situação ou com toda pessoa. Ele vai plantar de um jeito aqui, como o agricultor planta o cominho de um jeito e o trigo de outro. Ele vai plantar de uma determinada forma ou agir de uma determinada forma na vida de uma pessoa ou na vida de certas pessoas em determinado tempo e depois agir de outra forma. Ele vai colocar certas ações num determinado espaço e certas ações noutro determinado espaço, ou num determinado tempo ou noutro determinado tempo. Mas sempre agindo com sabedoria e obedecendo um plano já determinado, visando alcançar os propósitos que ele tem. Na segunda estrofe, Isaías nos mostra que é sábio o agricultor usar modos de colheita ou debulha de acordo com o tempo e plantio e cultura e tipo de grão que ele tem. E que esta sabedoria também veio de Deus. O agricultor vai debulhar o seu cereal, o seu produto colhido, de acordo com o tipo de grão, o tipo de semente que tem. Então ele não vai pegar o endro, ou o cominho preto, e o outro cominho, e vai passá-lo numa trilhadeira, um instrumento de debulha, de trilhar o cereal. Uma espécie de malho, normalmente feito de madeira, como a gente pode perceber, no caso lá de Araruna, lá na eira que Davi comprou para o templo, em 2 Samuel 24, 22, que era normalmente uma prancha de madeira, com pedras pregadas embaixo, pedras pontudas anexadas na parte de baixo, e que elas eram movidas ou puxadas por um animal ou empurradas pelo ser humano em cima do produto colhido. Então, o agricultor havia preparado a terra, havia aberto as fileiras, as leiras, havia colocado as sementes de trigo, havia coberto, houve o sol, houve a chuva, cresceu, ele colheu, e aí ele levou para o espaço chamado de eira, uma terra plana, dura, batida, como era a eira lá que Davi comprou, e ele espalhava então o trigo ali, o trigo, a cevada ou o centeio, a espelta, ele espalhava ali. E então ele vinha com esta ferramenta, a trilhadeira, essa prancha então, e ele passava por cima do trigo, da cevada, da espelta. E ao passar, aquele instrumento fazia a separação entre a palha e o grão. Então ele procedia assim, com os grãos maiores, no caso o trigo, a cevada e o centeio, ok? Ou usaria a roda. Ele pegaria então um cavalo, ou ele mesmo faria, com uma roda de carroça, e ele colocaria isso para passar em cima, ficar passando em cima ali. E aquela roda, então, passando, ela também iria fazer
com que a espiga espremesse o grão, expulsasse o grão, fazendo a separação palha e grão. Mas não era assim que ele fazia com o cominho. Não dava para fazer desse jeito com o cominho. Porque se ele fosse usar a trilhadeira ou mesmo a roda sobre o cominho, o cominho é uma semente, um grão mais frágil, ele logo iria estragar, ele iria virar pó. Então ele não fazia isso com o cominho. Como é que ele fazia? Ele batia usando um certo pedaço de pau, ele trazia as vagens então ali do cominho preto, colocava, ele também preparava a terra de um determinado jeito, lançava a semente do jeito apropriado, cobria a terra, depois ele colhia, trazia ali para a sua eira, e aí ele não iria passar a trilhadeira ou passar a carroça com as rodas. Ele iria colocar num canto à parte, usando uma vara, ele iria bater de certo modo para que as vagens pudessem se abrir e colocar para fora as sementes, sem que essas sementes se estragassem ou se perdessem. Então ele não tratava toda a semente do mesmo jeito. E mesmo assim, ele fazia cada uma das coisas de determinada maneira que não estragasse o cereal. Era só uma etapa. E no verso 28, Isaías então até pergunta, mas mesmo quando ele está lá trilhando o trigo, trilhando o grão, o trigo, a cevada ou a espelta, ele está trilhando, ele fica passando todo o tempo, até o grão virar pó? Não, ele não faz isso. Ele faz o suficiente para que a espiga se separe do grão. É isso que ele faz. Depois ele recolhe, e aí o trigo vai ser moído no moinho, no lugar adequado, para ser bem aproveitado. Porque se ele cismar de fazer tudo, a debulha e o moer do trigo, naquela mesma trilhadeira, ele estraga. A semente do trigo, ou da cevada, ou da espelta, vai virar pó, e pó misturado no meio da palha. Ele não vai ter como separar. Então ele tem que fazer, mas fazer por um tempo. Fazer até que atinja o seu propósito. Fazer até conseguir que o grão fique separado da palha. Quando isso está pronto, ele pega a trilhadeira e guarda. Ele pega as rodas e a carroça e guarda. Agora é hora dele chegar com uma pequena vassoura e colocar o trigo num canto e a palha no outro. E aí ele vai queimar a palha e vai recolher o trigo. E depois o trigo recolhido, aí sim, só o grão, ele vai pegar aquele trigo e levar para o moinho, que normalmente eram em pedras, uma pedra menor contra uma pedra maior, e a pedra era esfregada, você colocava a pedra menor, tinha uma espécie, era em espécie de concha, né, de uma vasilha, onde se colocava, seria semelhante a um pilão nosso, só que no caso um pilão aí de pedra. Colocava ali os grãos do trigo, da cevada ou do centeio, e colocava a pedra menor em cima, e a pessoa ficava rodando, aí sim moía, mas aí estava tranquilo, porque aí era só o trigo, era só retirar. O pó, agora sim, a farinha de trigo para fazer os pães, mas não dava para fazer isso ali. Ali ele teria que esperar separação, palha e trigo. Ou com uma vassoura, e mesmo depois ele colocaria numa espécie de peneira, uma espécie de, na nossa língua aqui do Nordeste, arupemba, e jogaria para cima, para que o vento levasse os restinhos de palha e só caísse o grão, para ficar o grão puro. Então Isaías está dizendo, vocês observam, o agricultor não fica fazendo a mesma coisa todo o tempo.
Ele age em cada etapa do processo de uma determinada maneira, com sabedoria, para não estragar a colheita, para não estragar a sua safra. Porque se ele agir errado, ele perde a safra dele. Se ele for pegar o cominho e trilhar do mesmo jeito que o trigo, estragou a safra do cominho. E se ele for debulhar o trigo do mesmo jeito que o cominho, não vai dar certo. Nunca vai conseguir tirar a semente ali, o grão da espiga. E se ele ficar debulhando, malhando o trigo todo o tempo, ele estraga o trigo. Então ele tem que agir com sabedoria para poder desfrutar da sua safra. E como é que ele aprendeu isso? Como foi que ele chegou à conclusão? Como ele chegou a esse conhecimento, a essas técnicas de saber que é assim que se faz, que desse jeito é melhor, que esse jeito de plantar é mais produtivo, que esse jeito de debulhar, de ceifar é o melhor e não estraga a plantação? Como foi que ele chegou a esse conhecimento? Isso procede do Senhor. Foi o Senhor dos Exércitos. Foi Deus que fez a terra assim. Foi Deus que criou a natureza desse jeito. Em certo sentido, o ser humano não inventa nada. Ele descobre. Ele faz descobertas. Mas ele mesmo não inventa. Ele sabe que ele vai descobrindo, através de experiências, que se unir um determinado metal com outro, ele produz uma certa liga que serve para isso ou serve para aquilo, que é mais forte nisso ou mais frágil naquilo. Mas estava lá, já estava criado, já estava feito. Ele sabe que se misturar certa substância desse tipo com outra substância daquele tipo, ou melhor, ele descobre isso através da experiência, ele consegue uma determinada cor, uma determinada textura. Ele sabe que se ele pegar certo produto e fazer dessa ou daquela maneira, ele consegue um determinado tecido, e assim vai. O homem vai descobrindo aquilo que Deus já criou e colocou na natureza. Isaías está dizendo, até para as coisas básicas da vida, nós somos dependentes de Deus. Nós não somos autônomos. Não existe ciência autônoma. Não existe ciência humanista, antropocêntrica, no sentido de que depende exclusivamente do homem. Não existe isso. O que existe é um ser humano criado por Deus, a quem Deus dotou de certa capacidade, de certa habilidade, de inteligência, que observando o mundo ao seu redor, de acordo com as necessidades que ele enfrenta, os desafios que ele tem, ele é capaz de observar uma coisa aqui, outra coisa ali, e no seu pensamento ligar, relacionar essas duas coisas e chegar a uma conclusão. Isso é a ciência. O ser humano observando com a mente que Deus lhe deu, mas observando o mundo que Deus lhe deu. Nem o ser humano é autônomo, nem o mundo é autônomo. E esse processo não ocorre tão simples assim, como eu acabei de ilustrar, mas aí ele vê aquilo outro, e ele acha que se fizer assim dá certo. Aí ele tenta uma vez e não dá certo, mas aí ele não desiste. A necessidade ou o desafio ou a curiosidade o impulsiona
Aí ele tenta uma segunda vez, tenta uma terceira, uma quarta, até que dá certo. Isso é ciência. É o que é chamado de ciência. E que, desde o iluminismo, tem sido tratado como autônoma, independente da revelação de Deus, dependendo única e exclusivamente da capacidade humana. Isso é mentira. Não é. Isso não é ciência. Deixar Deus de lado e depender única e exclusivamente da capacidade humana, não. Porque a ciência começa com um ser humano criado por Deus, dotado de capacidades que Deus lhe deu, e um mundo também criado por Deus, que apresenta certa ordem, certa regularidade, que lhe permite chegar aos mesmos resultados se ele repetir os mesmos processos, na mesma ordem e do mesmo jeito. Mas quem criou este mundo assim? Quem criou esse mundo de maneira que ele não fosse aleatório? E podemos perceber isso na parábola de Isaías. O agricultor, então, depois de observação várias vezes, até talvez por várias gerações, ali na época de Isaías, chegaram a essa conclusão: se a gente quer trigo, a gente tem que plantar desse jeito. Se a gente quer cevada, a gente tem que plantar nesse lugar. Se a gente quer centeio, a gente tem que plantar naquele outro lugar. Se a gente quer cominho, a gente tem que plantar de um outro jeito. E depois que a gente colhe, na hora de separar o grão da palha, tem que fazer cada um do seu jeito, porque senão estraga tudo. Ele descobriu isso. E ele descobriu também que se ele fizer isso esse ano, dá certo. E se ele fizer no ano que vem, dá certo também. E se ele fizer daqui 10 anos, ainda dá certo. A regularidade da natureza. E quem concedeu esta regularidade, esta ordem à natureza? Deus. Porque caso contrário, não seria, melhor dizendo, impossível a existência. Uma hora você pegaria um objeto, jogaria para cima e ele cairia no chão. Mas outra hora você pegaria o mesmo objeto, jogaria para cima e ele iria subir infinitamente. Outra hora você pegaria, jogaria para cima e ele correria horizontalmente. E assim vai. Não haveria regularidade no mundo. Mas há regularidade. Se eu estou aqui, usando minha mente, meus pulmões, meus órgãos da fala, para produzir palavras com mensagens que eu quero transmitir, é porque eu sei que funciona assim. Que se eu agir desta maneira, o resultado será esse. Caso contrário, a vida, a comunicação, os relacionamentos seriam impossíveis. Não haveria nem tratamento de doença. Porque o remédio para sua dor de cabeça poderia funcionar hoje, mas amanhã poderia aumentar a sua dor de cabeça. Pronto, isso é ciência. Através da observação, da experimentação, da tentativa de acerto e erro, usando a inteligência que Deus lhe deu, e os recursos que Deus providenciou numa natureza que tem ordem e regularidade, o ser humano chega às descobertas. Ele descobre aquilo que Deus colocou lá. Isso vem de Deus. E isso deve, em nosso coração, nos humilhar. Nós não somos a fonte final de conhecimento nenhum. Não inventamos nada. Descobrimos. Recebemos o conhecimento de Deus.
com a capacidade dada pelo próprio Deus. Então elaboramos esse conhecimento, juntamos fatos e chegamos a conclusões e comunicamos isso. Mas no final, tudo que é verdade procede de Deus. Todo conhecimento verdadeiro procede de Deus. Esse Deus é maravilhoso. A palavra maravilhoso aqui dá a ideia de um conhecimento extremamente admirável. E como o salmista disse no Salmo 139, tão maravilhoso que a gente não pode alcançar. Todo o conhecimento verdadeiro que há nesse universo, todo o conhecimento verdadeiro que há nesse universo, em todas as áreas, procedem de Deus. Isso é fantástico. Não há como nossa mente alcançar isso. Ele é maravilhoso. Ele é grandioso em sabedoria. E esse Deus, que é maravilhoso e grandioso em sabedoria, nos revelou o modo de viver com segurança. O modo de viver de maneira que alcancemos a vida eterna. Então nós precisamos confiar nele, nós temos que confiar nele. Para mim esse é o grande desafio que Isaías estava fazendo quando proferiu esta parábola e quando a escreveu aqui. Os homens de sua época, os líderes, estavam desprezando a mensagem que ele comunicava como uma coisa boba, uma coisa simplória demais, uma coisa para criancinha. Isaías está dizendo, observem o agricultor. Olha como ele faz tudo de maneira sábia. Prepara a terra, o preparo da terra, o plantio, a colheita, a debulha. Olha como ele faz, seguindo um certo processo, seguindo certas técnicas. Vocês acham que eles aprenderam aquilo sozinho? Não, foi Deus. E se Deus foi capaz, em sua grande sabedoria, em seu maravilhoso conhecimento, de conceder esta sabedoria aos agricultores, somente Ele pode conceder sabedoria para a área da nossa vida que nós chamamos de espiritual, para a área da alma, para a área da vida eterna. Se vem dele a sabedoria para o que nós chamamos negócios seculares, a fim de que esses funcionem e deem certo, só pode vir dele a sabedoria quanto à vida eterna, quanto à vida com ele. Porque ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Então não desprezem a palavra de Deus. Não tratem essa palavra como uma coisa pequena, como algo simplório, como algo para crianças. Porque aqui nós temos a revelação da vida, o caminho da vida. Porque esse Deus maravilhoso faz isso. Mas Isaías também está nos dizendo que Deus tem seus propósitos na história e age de acordo com eles. E aqui me vem à mente o discurso que Deus fez a Jó. Quando Jó está naquele dilema de não entender por que aquelas coisas estavam acontecendo em sua vida. De não entender porque Deus não falava com ele. Porque Deus tinha se afastado dele. E qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus não foi, Jó, aconteceu o seguinte, deixa eu te explicar. Satanás disse que você só me servia, só me adorava, porque eu dava tudo para você. Satanás acusou o seu caráter e o meu caráter.
Satanás disse: Jó é um interesseiro e o Senhor um subornador. O Senhor só consegue a devoção das pessoas dando as coisas para elas. E elas só são devotas a ti porque recebem as coisas. E eu quis provar para Satanás que não era assim não. Que nem eu sou subornador e nem você é interesseiro. Jó, foi isso que aconteceu. Essa não foi a resposta de Deus para Jó. Nós sabemos disso, porque foi revelado no livro, mas Jó não sabia. E Deus não disse isso para Jó. O que Deus disse para Jó? Jó, olha para o mundo ao teu redor. Olha para a chuva, para a neve, para os limites das ondas do mar. Olha para os animais. Olha para os grandes animais que ninguém controla. Para os animais marinhos. Olha para isso, Jó. E aí eu te pergunto, você é capaz de explicar essas coisas todas, Jó? É você que faz essas coisas todas acontecerem? E a resposta de Jó, evidentemente, foi: não, eu não entendo tudo. Eu não sei de tudo. Eu não sei porque que essas coisas são assim. E implicitamente, Deus está dizendo para Jó: então você não deve se arrogar a entender todos os meus planos. Se nem o que é observável está ao alcance dos teus olhos, você é capaz de entender tudo, por que vai querer entender todos os meus planos? Além disso, você sabe que você não entende, mas eu entendo. Fui eu que criei, fui eu que fiz, e que eu sou capaz de explicar se eu quiser. Então, Jó, confie em mim quanto ao seu sofrimento. Eu tenho um plano. Eu tenho um propósito. Eu sei o que eu estou fazendo. Creio eu que essa é outra lição que Isaías quer nos dizer. Se você não tem conhecimento de agricultura, chegar numa lavoura e ver o agricultor numa parte do ano fazendo uma coisa, aí você chega numa outra estação do ano, ele já está fazendo outra, num pedaço do terreno ele está agindo de um jeito, no outro pedaço de outro, uma semente ele planta de um jeito, outra semente ele planta de outro. Você, mas o que esse homem está fazendo? E o agricultor diria para você: eu sei o que eu estou fazendo. Eu entendo, disso aqui eu entendo. Eu sei porque eu preparo o terreno assim, porque eu faço isso, depois eu faço aquilo. Eu sei porque que eu planto essa semente desse jeito, a outra semente de outro jeito, porque faço uma plantação num lugar, outra plantação no outro lugar. Eu sei, depois que eu colho, porque que eu debulho o trigo de um jeito, o cominho de outro, eu sei. Você não sabe, mas eu sei porque que eu estou fazendo. Assim é Deus. A gente pode até julgar que as obras dele são estranhas, são incomuns, como Isaías mesmo disse aí no verso 21. A gente pode até julgar isso, mas não esqueçamos, o nosso Deus é maravilhoso em conselho, é grande em sabedoria, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o como, o quando e o onde. Ele sabe. E algumas vezes, só Ele sabe. Vamos lembrar disso na vida de uma nação, na vida do mundo, na vida da nossa família e na nossa vida individual. Eu não sei porque isso está acontecendo comigo, mas Deus sabe. Eu não sei porque agora a minha vida está sendo arada, está sendo aberta, ou porque minha vida está sendo trilhada, eu não sei, mas Deus sabe. E Ele tem um plano. E Ele segue um roteiro que Ele já escreveu. E Ele está fazendo isso para não estragar a colheita. Lembre sempre. Ele não está fazendo isso para acabar com o trigo, para esmagar o cominho,
ou para que a terra não produza nada. Ele está agindo desta maneira, exatamente para não estragar a safra. Isso deve nos levar a tomar cuidado e até evitar as comparações. Comparações com pessoas. Por que Deus fez na vida de fulano desse jeito, na vida de cicrano desse outro jeito, e na minha vida fez diferente? A gente não sabe, mas Ele sabe. Ou, por que ontem Deus permitiu isso na minha vida e hoje já foi uma coisa diferente? A gente não sabe, mas Deus sabe. Um agricultor não vai usar todo o seu tempo na mesma atividade. Não passa todas as estações do ano fazendo a mesma coisa. Nem planta todas as culturas do mesmo jeito. Ele muda a sua atividade de acordo com o terreno, de acordo com a necessidade do plantio, de acordo com a etapa do momento da agricultura. Ele ara, ele abre sulcos, ele desterroa, ele semeia, ele nivela. E depois da colheita, ele não trata as sementes todas do mesmo jeito. Uma, ele trilha de um jeito, a outra, ele faz de outra maneira. Da mesma forma, Deus. Ele não trata todas as nações, todas as pessoas, nem todo o seu povo, em todo o tempo, do mesmo jeito. Ele usa técnicas diferentes, dependendo da necessidade do seu povo, dependendo do tipo de terreno que é cada coração, e dependendo do propósito que ele tem para cada pessoa. Pode até ser estranho e inexplicável para nós, mas Deus tem sua própria lógica e razão. E se você, que anualmente ou diariamente talvez, recebe o alimento em sua casa, de um determinado agricultor que trabalha de uma determinada maneira, e aquele alimento lhe serve, você não vai se preocupar se entende, se sabe por que o agricultor faz daquela maneira ou não. Você simplesmente confia, ele sempre fez assim e sempre o alimento chegou aqui. Ele nunca estragou a safra. Da mesma maneira, nós devemos confiar em Deus. Ele que dá sabedoria ao agricultor, também age com sabedoria, para não estragar nossa vida, mas para nos levar a dar os frutos desejados. No momento ele vai estar arando, no outro momento plantando, no outro momento cobrindo a terra, no outro momento colhendo, no outro momento debulhando, no outro momento esmiuçando, mas tudo de acordo com um propósito sábio, um plano sábio, melhor dizendo, e um propósito frutífero. Portanto, confiemos nesse Deus. Confiemos na revelação que Ele deu, porque Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Amém.